Começa agora o Café Intercom, um encontro para discutir a comunicação e temas emergentes do contemporâneo. O tema desta edição, infelizmente, faz parte do cotidiano de boa parte de nós todos brasileiros. É a violência, ou mais especificamente, o papel da mídia no caos social e político da violência. Para fazer esse debate, recebemos três convidados muito especialistas no assunto, extremamente especializados. Valmir Salaro, um dos mais experientes jornalistas da TV Globo. A professora doutora Eva Alterman Blay, professora titular da Universidade de São Paulo, estudiosa no tema violência contra a mulher e direitos das mulheres. E Bruno Paz Manso, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. E para fazer esse trabalho juntamente conosco, temos aqui o nosso parceiro de sempre, o professor, mais do que especialista também em jornalismo, o professor doutor Manuel Carlos Chaparro, que representa a Universidade de São Paulo e também a Intercom. Seja sempre muito bem-vindo, professor Chaparro. É uma alegria estar aqui com você, professor Luiz. É uma alegria também participar com a plateia e com o nosso público da internet que vai assistir ao programa. O professor Luiz Alberto, formado em Relações Públicas e em Jornalismo, não é? Exato. É do Departamento de Relações Públicas da USP e é diretor acadêmico da Escola de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Anhembi Morumbi. Muito obrigado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a qualidade da parceria que a Anhembi Morumbi oferece à Intercom, abrindo o seu espaço, os seus funcionários, o seu equipamento, para fazermos este projeto, para materializarmos este projeto. E eu estou encarregado de fazer a primeira pergunta, mas antes de fazer a primeira pergunta, eu queria propor a vocês uma pequena reflexão sobre o tema. A fisionomia humana da nação brasileira está marcada por três grandes chagas sociais que interagem entre si, potencializando efeitos numa relação numa lógica de causa-consequência. Uma das chagas é a pobreza, é o desamparo social de 30 milhões de brasileiros, cerca de 30 milhões de brasileiros, que vivem em estado de pobreza máxima ou em estado de pobreza moderada. Tem a corrupção também, que é uma chaga que está muito exposta atualmente e é uma chaga de uma corrupção nova, uma corrupção institucionalizada, uma corrupção que tem lógica de crime organizado. E temos também uma chaga que a gente pode chamar de violência. O medo urbano, por exemplo, que se instalou. Nós temos medo de habitar e viver a nossa cidade, na nossa cidade. De qualquer forma, essas três chagas, elas compõem significados diferentes do tema de hoje, que é o tema da violência. E nós vamos discutir esse tema afunilando para um foco que é o da mídia. Qual seria o papel da mídia nesta realidade angustiante que nós vivemos, sob o ponto de vista da segurança pública? E eu vou dirigir a primeira pergunta ao Valmir Salaro. Você trabalha na televisão, eu já fiz crítica à televisão durante muito tempo. E a maneira como a televisão, o modo sensacionalista como a televisão trabalha os fatos policiais, no meu ponto de vista, acaba construindo uma espécie de pedagogia do crime. Eu queria saber se isso é verdade, na sua opinião, e como é que a gente pode lidar com isso. Ok. Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer à Universidade Anhembi Morumbi. Estou feliz aqui pelo convite, agradecer a professora também, que eu conheço o trabalho, o meu amigo Bruno, que ele já esteve do meu lado,
né? E hoje ele faz um trabalho excepcional na USP, o professor Luiz também. Então, muito obrigado. Eu queria dizer que o professor é meu professor e meu amigo, por isso que ele me colocou aqui nessa cadeira elétrica, porque eu, como jornalista policial há 37 anos e trabalhando como repórter de polícia, quer dizer, vou ser massacrado, eu quero que vocês me ajudem a me defender, porque algum de vocês um dia pode tentar ser repórter de polícia e vai ter o meu apoio. Espero que a gente possa trabalhar. Permite um parênteses? Pode? No meu ponto de vista, um dos grandes defeitos da universidade brasileira é não incorporar o saber produzido pela experiência, pela prática profissional. E vice-versa, porque os profissionais também têm uma arrogância em relação ao conhecimento científico. Concordo plenamente com o senhor. Essa questão do tema violência e comunicação, quer dizer, obviamente está muito ligado. Nós temos aí 60 mil homicídios por ano no Brasil. É um número batido, é só estatística, quase não sensibiliza ninguém, mas são 60 mil homicídios. O Bruno já escreveu um livro sobre homicídios, um livro assim perfeito para quem cobre a área e para quem se interessa por essa questão de violência. Ele pode falar muito melhor do que eu. Mas aí não tem como você não participar dessa cobertura. Não tem como. O crime hoje, a violência, a corrupção política particularmente, o crime organizado, estão presentes na conversa do dia a dia das pessoas. Quer dizer, eu saio de casa para ir trabalhar, eu falo com o porteiro do meu prédio, ele tem um caso para me contar, ou ele quer saber uma história. Eu vou num aniversário, as pessoas querem conversar sobre isso. Antigamente se conversava mais sobre futebol. Hoje o futebol acho que perdeu a graça, hoje fica mais fascinante, mais emocionante falar sobre o crime, sobre a violência. Eu trabalho na TV Globo há 25 anos, a gente cubro essa área, a gente não pode dizer do dia a dia do repórter de polícia que ele não busca a notícia mais impressionante, mais impactante, o maior drama. Tanto é que a gente pode até discutir o caso da Isabela Nardoni, que foi um exemplo clássico, que parou o país durante quase 2 anos, até o julgamento do casal ser condenado, que as pessoas acompanhavam aquilo como se fosse uma novela verdadeira, trágica e brutal. Só que na mesma época, alguns jornais e a própria TV Globo, a gente procurou um outro caminho. Quer dizer, quais as meninas com o perfil da Isabela Nardoni, de 5 anos, que foi assassinada pelo pai e pela madrasta, virou manchete na periferia? Quase nenhum. E vários casos aconteceram da mesma forma, até muito mais violento do que o caso Isabela Nardoni. Então, alguns casos caem no interesse das pessoas, que eu também não sei porquê, talvez o senhor possa explicar por que as pessoas têm interesse por um caso ou não. Não sei se é culpa nossa de dar destaque para aquele caso ali de pais de classe média, menina de classe média, bonita, branca, que mora num bairro bom, o que não vira manchete, que é o caso de uma menina com a mesma idade, morando na periferia, com os pais praticamente sem viver juntos e cometem um crime depois de um ato de loucura ou por estarem embriagados ou drogados. A gente na verdade, não se discute essa questão dentro das redações. Você sai para a rua para cobrir um caso policial. Obviamente, se explora muito isso. Através do drama, você procura o drama. Muitas vezes eu me sinto um voyeurista, alguém que estimula os casos porque tem audiência. Por exemplo, o caso Nardoni teve audiência, o caso do Roger Abdelmaci, aquele médico que foi condenado por estuprar mais de 50 pacientes, o caso da Suzane von Richthofen, que eu cubro desde o primeiro dia. Então, são casos Mas a audiência não seria a palavra-chave aí, por exemplo, o sensacionalismo, claro. O tratamento sensacionalista do crime é, de alguma forma, uma maneira de você oferecer ao público uma informação, uma narração ou uma narrativa que tem como razão de ser essencial a audiência, a conquista da audiência. Quer dizer, eu acho que a audiência faz parte, eu não posso ser hipócrita aqui, não, a gente não está preocupado com a audiência. Por que o caso da Isabela dá mais audiência do que uma garotinha da periferia de São Paulo? Negra, humilde, sabe, que vive ali no meio dos barracos. Recentemente nós tivemos o caso de 2 meninas que foram violentadas na periferia aqui da Zona Leste e elas foram massacradas, foram estupradas. Um caso que teve repercussão, mas um caso que deveria ter muito mais repercussão do que o caso Isabela Nardoni não teve. A imprensa cobrou, os suspeitos, os estupradores foram presos e a história acabou. Quer dizer, agora provavelmente não vai se falar mais. Então, é uma discussão que muitas vezes não se tem dentro das redações.
Por que a gente cobre um caso e não cobre outro? E a violência está presente no dia a dia. Acho que 80% das pautas na TV, nas rádios, nos jornais, nos sites, fala sobre a questão da violência. A questão do Rio de Janeiro, todo mundo acompanha de perto. Foram 112 policiais assassinados. Quer dizer, não tem como a gente ficar fora. Como também não tem como a gente ficar fora de acompanhar o noticiário político/policial que acontece em Brasília, que é uma corrupção pura. Então, talvez não é porque se cubra mais a corrupção política em Brasília que a sociedade vai ficar mais corrupta. Eu acho que talvez não. Como também a gente cobrindo crime com intensidade, embora eu tenha uma tese que isso assusta e causa medo, e é verdade, eu sou um homem que tenho medo quando as minhas filhas vão para a rua, a minha família, porque eu sei que o crime está presente em cada esquina das grandes cidades. Né? E a gente não cobre isso na totalidade também. Eu acho que há um outro lado nessa questão que ele levantou, que é a seguinte: eu acho que a mídia, a televisão em particular, ela vai destacar aquilo que a sociedade já destaca. Então, quando acontece um caso com uma menina rica ou na classe média alta, bom, isso mexeu com uma grande parcela da população. Só que o resto, a população da periferia, a população negra, já é desqualificada. Então, não interessa muito, porque é o cotidiano deles. Faz parte do dia a dia. Faz parte, é o cotidiano. E por isso se banaliza. Exatamente. Então, mas além de banalizar, eu acho que a mídia faz uma coisa trágica. Porque você está falando da Globo, mas não é só a Globo. Existem outros canais. E é irritante você ver como eles glamorizam o cara da droga. O cara da droga, pô, ele vive tão bem e tal. Não é que isso seja uma pedagogia, mas isso faz com que o indivíduo pense um pouco mais. Bom, eu não estou tendo nenhuma chance na vida, não me deram escola, não tem água onde eu moro, não tem esgoto. Então, este lado da população realmente vive uma outra realidade. E essa realidade, para nós que estamos na frente da televisão, vai desqualificar da mesma maneira. Agora, por que isso ainda continua acontecendo? Por que quando tem um caso de estupro de uma menina... Não, esse caso que você deu do Abdel Maci, foram as mulheres que levantaram a questão. Não foi nem a polícia, nem os outros médicos, não, foram as mulheres que foram atrás. Tiveram coragem para denunciar, né? Exato. Então, quando o Júlio Abrantes, pela primeira vez, coloca na Folha de São Paulo o caso deste médico, ele mostrou um fato real, porque nós, mulheres, temos vergonha, nós não gostamos de contar o que acontece com a gente tem muita pressão que vem de fora, dos nossos namorados, maridos, companheiros. Pô, foi estuprada. Então, eu ouvi de um senador dizendo, eu não quero mais esta mulher porque ela agora já foi usada. Quer dizer, é como se aquele corpo tivesse disponível. Para ser usado. Agora, você falou do livro dele, mas eu escrevi um livro sobre assassinato de mulheres. E isso é um tema que a gente tem que levantar. Por que matam tantas mulheres? Por que aumentou o número de mulheres negras agora que são assassinadas? Mas a senhora acha que a imprensa tem culpa por aumento do assassinato de mulheres? Não tem nada a ver com culpa. Eu estou dizendo aquilo que é noticiado. Não é a questão... Mas a senhora não acha importante denunciar? Tem que denunciar. Isso tem que aparecer. Esse meu livro, por exemplo, foi feito inteirinho na base de material de imprensa. Mas você tem que ir lá catando, são pequenas notinhas. Enquanto que os estudantes têm essa responsabilidade de levantar todos os casos e levantar por quê. Por que uns são importantes e outros não são. O que é importante na mídia é importante na sociedade. Ela reproduz exatamente isso. Claro, uma menina como a Richthofen vai e faz a mesma coisa que qualquer outra podia fazer, mas
ela mexeu com uma coisa da sociedade. Agora, eu acho que tem um outro ponto que a gente tinha que pensar mais. Não é a mídia que ensina, não. Se você dá chances, por que em outros países isso não está acontecendo? Porque a nossa diferença, a hierarquia econômica aqui é extraordinária. Por quê? Quer dizer, se você não dá chance para ninguém, nos outros países, claro que tem violência, mas é outro tipo de violência. Por quê? Porque os bens estão sendo mais bem distribuídos. O fosso social é menor, né? A distância. Incomparavelmente. E, professora, a senhora acredita que ainda há uma culpabilização das vítimas, tanto pela imprensa quanto pela sociedade? Ou seja, a mulher é responsável, especificamente a mulher? 100%. É sempre, se você vê na notícia, existe o que está por trás da notícia. E aí a mulher, ela estava de saia curta, não, mas o decote, ela estava de shortinho. O né? que justificaria a violência. Isso, claro. Porque, aliás, vamos falar realmente o que acontece. Os homens são educados, eu não estou culpabilizando, eu estou dizendo, eles são educados para desrespeitar as mulheres. São educados para, deu bola, eu quero mesmo. Eu passo a mão, eu estou afim de. Se você educa os meninos dessa maneira, eles vão reproduzir isso. Vão reproduzir isso na universidade. O trabalho que nós estamos fazendo na USP agora é de mudar essa mentalidade, mudar esse machismo que foi introjetado desde que o indivíduo nasceu. Está na alma, né? Não está na alma, ele foi construído. Então, a gente quer desconstruir. Parece estar, mas não está, né? Sem dúvida. Bruno, você que avalia também a mídia, é muito comum que nós enxerguemos ou comecemos a ouvir uma matéria ou ler uma matéria que começa assim: tal cidadão envolvido com tal situação, que tem passagem pela polícia. Essa é uma coisa recorrente. Você acha que a mídia, ela separa ou ela estigmatiza ainda mais as populações? Na verdade, eu analiso a imprensa agora, não é que eu analiso a imprensa, eu pesquiso sobre violência, mas eu fui 20 anos jornalista, eu trabalhei em redação e eu sei dos dilemas também que envolvem isso, né? E das dificuldades desse tipo de armadilha que a gente vive. Ao mesmo tempo que você precisa, quando você coloca que essa pessoa é suspeita porque tem uma passagem e você acaba justificando a violência policial muitas vezes. Então, você fala, a pessoa foi morta pela polícia e tem passagem em tais artigos. Por outro lado, o jornalista pensa, bom, mas é uma informação importante para diferenciar de um trabalhador que é vítima. Então, na verdade, são dilemas que a gente, como jornalista, muitas vezes, diante de uma informação, a gente pensa, será que eu colocar que essa pessoa é suspeita é importante para diferenciar de um trabalhador? Ou será que assim eu vou justificar a atitude da polícia, enfim? Então, são dilemas permanentes que a gente só percebe depois, quando vira uma prática recorrente e a gente começa a justificar a violência policial a partir desse tipo. Tinha passagem. Foi morto pela polícia, mas tinha passagem. Aí vira uma prática quando a gente vê, bom, no fundo, a gente está há muito tempo justificando uma violência policial, temos que mudar o procedimento, porque isso está funcionando. Mas a imprensa também, ela, de uma certa forma, ela denuncia a violência policial, como também denuncia a violência contra a mulher. Claro. Sabe? Então, todos nós já passamos nessa para cobrir e mostrar que policiais saem dos quartéis para matar. A polícia militar no Brasil todo tem essa filosofia de ação, quer dizer, sai para matar, não sai para proteger o cidadão. Então, eu acho que a imprensa é importante. Quando fala, eu acho que dos antecedentes, muitas vezes não estou querendo defender, pelo contrário, eu acho que nós temos que denunciar a polícia e isso é importante para ter uma sociedade mais equilibrada e mais justa. Mas eu vejo o seguinte, muitas vezes você fala que uma pessoa tem um determinado passado com a polícia para justificar muitas vezes que a própria justiça não o puniu de acordo com aquele crime que essa pessoa cometeu. Então, sabe, eu acho também muito isso. Você falou, ele já teve 10 passagens por homicídio, mas ele está na rua. Porque o sistema de justiça é frágil, o sistema, a lei penal também é muito frágil e deixa o criminoso sair da cadeia mesmo sem ter sido punido ou ficar longe da sociedade para não cometer os mesmos crimes. Entendeu? E quando a gente fala, eu acho,
que uma pessoa tem antecedentes criminais, quer dizer, esse dilema que você fala, mas a gente não tem essa, para justificar, não. Se ele não está cometendo um crime naquele momento, se ele foi solto pela justiça por incompetência dela ou pelo direito dele sair em liberdade, então a polícia matou um inocente. É que, às vezes, assim, o que muitas vezes as pessoas reclamam, eu acho que com razão, é que, vamos supor, uma pessoa cumpriu a pena, é um ex-presidiário, e o estigma do ex-presidiário é muito forte. Então, tem uma chacina em Osasco, que a polícia mata 8 pessoas e fala 7 tinha passagem. Então, a mensagem subliminar que fica é 7 mereciam, 7 não estavam mereciam ser mortos. Então, são assim, dilemas se justifica, né, de alguma maneira, simbolicamente. Mesmo que não seja justifica. intencionalmente, você como repórter fala, não, é uma informação importante e tal. Mas aí, quando você passa, a gente acaba passando essa informação, tem essas mensagens subliminares que a gente acaba caindo nessa armadilha. E as pessoas em casa eram bandido mesmo, era morreu. bandido. Mas a questão da pergunta... Mas eu também queria acrescentar uma coisa. Muito favorável à imprensa, para você não imaginar que eu estou crucificando. Eu não estou sozinho na cadeira. Não, você não está mesmo. O que eu acho é o seguinte, o que hoje nós temos é uma grande revelação da violência. Essa violência já existia, ela já estava. Pega 50 anos atrás, 100 anos atrás, essa violência existia. Você ia para uma cidade no interior, o prefeito daquelas... Isso aconteceu comigo. Eu entrei para fazer uma pesquisa. Cheguei numa cidade, imediatamente me chamaram. Não, a senhora vai falar com o coronel tal. Eu sou professora da universidade, estou lá com minha caderneta e tal. Fui. O cara é dono daquilo. Ele manda matar quem ele quer. Ninguém noticia, estupra quem quiser, tem a família dele é legal, tem mais 2 ou 3 que não são legais, manda internar a mulher num manicômio para ficar com o dinheiro dela. Então, isso não aparecia na imprensa, aparecia nos nossos trabalhos. Mas, agora eu acho que explodiu. Então, hoje nós temos essa informação. Era uma cidade pequena. Mas não precisa... Meu amigo, Rio de Janeiro, São Paulo. A dona Yaya, que foi internada. Em Santos, teve uma outra que foi internada. O marido, ou alguém que queria ficar com os bens, ou porque o cara queria ficar com a amante e não queria ficar com a mulher. Então, essa violência dentro da família dos poderosos, quem eram os poderosos? Eram os donos da terra, o dono da fazenda, os grandes industriais, eram eles. Então, aí agora, explodiu isso, agora nós estamos contando, a imprensa é muito favorável para a gente, porque antes, como eu tinha que buscar nos livros de história ou nos depoimentos, mas agora está tudo aí. Esse é um papel importante que a imprensa faz. Mas a pergunta, ela de alguma forma tem a ver com os programas policiais da televisão. Na verdade, isso é um problema sério. Eu acho que é fora da Globo. Na verdade, você tem as transmissoras da Bandeirantes, da Record, do SBT, no Nordeste, no Norte nos outros estados e nas outras capitais, que passam esse tipo de programa sensacionalista ao meio-dia. Então, são corpos... ao meio-dia, a notícia vira espetáculo. Vira espetáculo. As pessoas estão reclamando de crianças vendo no museu um homem nu. Elas veem diariamente isso na televisão. Sem falar que em São Paulo são 3 horas, vamos supor, Record e Bandeirantes, 3 horas de programas diários de violência que causam uma sensação de medo e de insegurança e de vulnerabilidade, independente das taxas estarem flutuando, estarem caindo. Concordando com a professora Eva, porque hoje, por sinal, esses programas policiais, particularmente em São Paulo, são os que dão mais destaque para o assassinato da mulher, para a violência contra a mulher. É uma contradição. Quer dizer, ao mesmo tempo, cria um espetáculo em torno da notícia, mas também, por outro lado, mostra essa violência que a mulher está sofrendo. Então, você pega um programa específico hoje na Record, por exemplo, nessa área, e o tempo todo falando de casos de homens que mataram as mulheres, as namoradas, as esposas, e vai por aí afora. Quer dizer, eu acho importante mostrar, e por outro lado também mostra que quem fez o crime foi identificado e pode ser preso
ao mesmo tempo, entendeu? Logo depois. Não sei se vocês concordam ou não, mas eu vejo isso, quer dizer, aí, por um lado tem esse espetáculo e por outro tem uma prestação de serviço em denunciar o número elevadíssimo de mortes de mulheres no Brasil. Sabe? Em todas as classes, particularmente nas classes mais humildes, mais da periferia. Não, em todas as classes. Todas as classes. Não é verdade que seja só entre as mulheres pobres, não. Isso atravessa todas as classes. Agora, você tem razão. Em parte, eles estão noticiando. Mas, por outro lado, eles sempre dão uma desculpinha para o cara que matou, sabe? Então, é contraditório. Você tem que prestar atenção. Acho que é caso a caso, teria que avaliar verdade. caso a caso. Né? Bom, é que eu não quero citar nomes, mas é o que eu fico, às vezes, enojada, né? Porque você está vendo que o cara não tinha nada. Aliás, por que ele tem que matar uma mulher? Aí que a gente tem que começar a pensar, por quê? Que direito ele tem de exigir que a namorada não saia, não vá até a igreja? Eu analisei um caso em que o cara matou a mulher, mãe dos seus filhos, porque ela tinha ido na Santa Casa buscar remédio para dar para o filho e ela chegou 10 minutos atrasada. Eu assisti a esse julgamento. Quer dizer, o cara mata porque ela chegou atrasada. Então, na cabeça dele, ela estava transando por aí, ela já tinha outro, qualquer coisa assim. Totalmente inaceitável, né, professora? Então, e glamoriza de alguma maneira. Sem dúvida. Bom, nós vamos então fazer um pequeno intervalo e o Café Intercom volta daqui a pouquinho. Voltamos com o Café Intercom. Estamos no segundo bloco e quero fazer então a segunda pergunta-chave deste nosso programa, deste nosso debate. No Mapa Internacional da Violência, editado em 2015, com dados coletados entre 2010 e 2013, o Brasil ocupava a 5ª posição na lista dos 83 países onde mais mulheres morriam assassinadas. Pergunta: que causas históricas, políticas e culturais podem explicar tão dramático feminicídio, professora Eva? Existe uma... O que é o feminicídio? É você matar uma mulher simplesmente porque ela é mulher. Seja o namorado, o marido, não importa. É porque ela é mulher. E ela, sendo mulher, ela atravessa aquilo que era suposto que ela deveria cumprir. Aí tem toda uma história de gênero que há 50 anos, pelo menos, que a gente está trabalhando isso aqui no Brasil e na América Latina. Que é o seguinte: se você nasce mulher ou se você nasce homem, você nasce com um corpo, você pode ser trans, você pode ser... Enfim, bi, não importa. A sua sexualidade não importa. Você nasceu com um corpo. Aquele corpo não quer dizer que você vai, na sociedade, ter um determinado comportamento. Então, todas as mulheres têm que ser mães. Não. As mulheres não precisam ser mães. Elas podem gerar um filho se elas quiserem. Um homem tem que ser o doador do sêmen para a gestação de uma mulher? Também não. Ele, quando nasce com o pênis, com pelos, etc., ele vai ser homem? Mas e se ele por dentro achar que ele é mulher? Ele pode? Ele pode. Então, o que é essa questão de gênero? Gênero é essa construção social. Não é o corpo em si, o corpo natural, aquele com quem você nasceu. Aliás, está cheio de corpo que nasce mais ou menos, né? Às vezes
o pênis não está bem formado, a vagina não está bem formada, não importa. O quê? O que acontece é que você tem um determinado corpo, mas você tem um outro comportamento. E esse comportamento é construído socialmente. Então, você espera que aquela mulher, ou aquele homem, ou aquele homossexual, de manhã ele pode ser homem, de tarde ele pode querer cuidar do filho, acarinhar, dar mamadeira, tanto faz. Então, essa construção é muito recente. A gente começou a mudar esse comportamento justamente quando a gente separou o corpo do gênero. Até mais ou menos 1960, pela lei brasileira, se uma mulher queria trabalhar, ela precisava pedir autorização para o marido. Ela não podia. O marido podia impedi-la de estudar. O pai ou o marido tinham total disposição dos bens que ela adquiria. Então, se ela trabalhasse, o dinheiro que entrava era ele que regia. Bom, o movimento feminista, o que é que ele fez? Começou a discutir tudo isso. Então, a Constituição de 1988, essa que agora estão querendo desmanchar, mas que a gente não vai deixar, essa Constituição começou a dar às mulheres o direito igual aos homens. Então, hoje, você pode ir num lugar onde você registra uma criança e dizer, esta criança, eu sou a mãe e o pai é tal. Porque o pai, às vezes, nem está mais lá, mas você pode. Hoje, você pode dizer isso. Mas acontece que, tradicionalmente, uma boa camada de homens não aprendeu ainda que as mulheres são seres humanos. E, sendo seres humanos, têm todos os direitos. Então, eles matam. Eles matam, porque, imagina, ela saiu para trabalhar e não me pediu autorização. É vista como um objeto, um bem, uma propriedade? Uma propriedade. Ela é minha, matei por amor. Ela é minha e minha para sempre. Então, não interessa que a lei mudou, que hoje a mulher tem independência, que ela estuda, que ela gere o seu negócio. Não interessa. A lei evoluiu, mas o homem não. Exatamente, obrigada. Foi exatamente isso. Agora, é claro que eu não estou generalizando, não são todos os homens, mas esses que matam, matam por isso. Basicamente, é porque eles não aceitam que a mulher é um ser humano. Uma espécie de justificativa histórica, foi sempre assim, porque mudaria, né? O feminicídio, em grande parte, é decorrente dessa autonomia que as mulheres passaram a ter, dessa condição de gênero que agora vocês todos aqui têm, rapazes e moças. Mas, acabou essa... É muito importante dizer que a senhora foi criadora da primeira delegacia da mulher. É verdade. Não é? Foi. No governo do Franco Montoro. Isso mesmo. Isso ajudou a mudar alguma coisa? O surgimento da delegacia da mulher? Que tipo de transformações produziu? Então, a delegacia é muito importante, mas para mudar as coisas a gente tem que cavocar bastante e educar as pessoas ao respeito aos direitos dessas pessoas. E eu acho que mais importante ainda não é só a delegacia, é você saber que as pessoas têm que ser respeitadas na sua integralidade. Posso fazer uma pergunta para a professora? Claro. Você tem um político bastante conhecido, já com mais de 80 Repórter anos. não se aguenta, né? Que ele conseguiu escapar de todas as acusações e provavelmente vai morrer sem passar um dia na cadeia. Ou passou, acho que um mês depois escapou. Dizia que estupra, mas não mata. Queria que a senhora comentasse essa frase que marcou a vida das pessoas. Não foi... O homem chama-se Paulo Maluf. Paulo Sarinho. Lembra dessa história? Que ele falava, estupra, mas não mata. E tentando justificar uma atitude de um homem brutal que estuprou uma mulher. E também essa questão da explosão dos casos de estupro. Se a mídia, se a imprensa, ela é responsável
pelo aumento desses casos ou por divulgar os casos ajuda? Não, a mídia não é responsável por nada. A mídia só está denunciando, está mostrando. Felizmente está mostrando. Agora, se este indivíduo aí tem essa visão, ele não está sozinho, hein? Tem muitos que acham que não, a mulher estava pedindo para ser estuprada. Quer dizer, é como se nós... É que eles não têm ideia do que acontece com uma mulher de qualquer idade quando ela é estuprada. Às vezes, ela nunca mais vai conseguir ter uma vida feliz, nem sexualmente, nem profissionalmente. É uma marca terrível. E só quando você entender isso é que você vai dizer que esse indivíduo que falou esse caso tão absurdo é uma pessoa irracional. Bruno, você que também é um pesquisador sobre violência, mas, ao contrário da professora Eva, é homem. Portanto, naturalmente, tem um olhar também, como nós, os demais, um olhar científico, um olhar humano, mas não tem o olhar da pele, né? O olhar especificamente do gênero. Como é que você, como pesquisador, também enxerga essa questão histórica, política e social que reforçam o feminicídio? Eu acho que a escola policial, né, no jornalismo é das escolas mais influentes do jornalismo desde os anos 20, 30. O próprio Nelson Rodrigues ele começou a trabalhar no jornalismo com 13 anos. E ele escrevia sobre as tragédias familiares do subúrbio do Rio de Janeiro, que envolvia muitas vezes casos de violência contra a mulher, né? Que eram aquelas tragédias que se diziam passionais, né? Se dizia ser um crime passional, e que hoje os próprios movimentos feministas estão exigindo, quer dizer, estão problematizando o termo, porque não se faz isso por paixão, mas por posse, né? Porque acha que a mulher é um objeto. A expressão, de alguma maneira, é uma justificativa até, né? Quase, porque se fala passional porque é uma explosão de um sentimento incontrolável e perda de autocontrole. Então está ligado à motivação, à emoção. Sim, sim. Né? Falava assim, a defesa da honra. O homem matou em defesa da própria honra. Essa expressão era justificado no Código Penal, inclusive, até 1940. Que caiu. Que caiu. Mas, então, a questão do crime dentro de casa, né, sempre foi uma história muito presente na imprensa. São quase novelas mesmo. Isabela Nardoni, eu também estava no Estadão na época, que foi uma histeria coletiva. As pessoas queriam saber e a gente não conseguia deixar de dar capa para o jornal. E assim, já tinha outros assuntos acontecendo e as pessoas queriam saber desses dramas que elas parecem olhar para si mesmas. Assim, será que eu poderia fazer isso? Será que não poderia? Começa a despertar uma curiosidade meio mórbida, meio de mistério, e as pessoas começam a pensar sobre si mesmas. Não sei qual que é o motivo que as pessoas... Enfim, mas essa é uma das escolas do jornalismo. Eu acho que o jornalismo, com o passar dos anos, e anos 60, 70, com a mudança da criminalidade, saiu da casa e foi para a rua, e virou um problema social do tamanho e da dimensão que é nos dias de hoje, onde muitos, enfim, 90% dos 60 mil homicídios são homens matando homens, na verdade, né? Eu acho que o homicídio da mulher, apesar de ser minoria, é um homicídio que ele faz uma casa desmoronar, faz uma relação desmoronar. Muitas vezes as mulheres estão relacionadas, tem toda uma rede de apoio, de solidariedade vinculadas a filhos e a... a própria sustentação da família, né? Sustentação da família, que hoje em dia em São Paulo, nas periferias, é muito importante. Então é uma peça muito estratégica na sociedade e na família e na casa que acaba sendo um alicerce que cai e a casa corre o risco de desmoronar, né? Diferente dos homens, são 90% das mortes, mas é um mata-mata que envolve principalmente a rua, né? Não é o ambiente da casa, é o ambiente da rua. Muitas vezes pode ser relacionada a tráfico de drogas, pode ser relacionada a conflitos entre bairros, que é muito o que acontece, ciclos de vingança que produzem uma série de homicídios, depois que o homicídio acontece e tal. Então, o homicídio é muito masculino, é uma ação muito masculina, as vítimas são muito masculinas, mas eu acho que o homicídio da mulher, o feminicídio, é aquele que desestrutura
o núcleo social de uma casa, ou de um bairro, ou de uma comunidade. Por que a mulher mata menos que o homem, professor? Isso eu não sei responder. Por que ela mata menos? Ela não tem esse instinto de posse? Não tem nada a ver com instinto, não. Eu acho que são as circunstâncias de vida dela, né? Ela... Tem mulher que mata, não é que não tenha, tem. Tem um Agora... caso conhecido aqui da Elise Matsunaga, que matou o marido, esquartejou o corpo, que a imprensa cobriu também alucinadamente a história até o julgamento. Não, tem um livro inteiro sobre mulheres que matam. Matam filhos, matam bebês. Mas costuma ser uma perda, uma questão emocional. Muitas vezes pode ser o marido, nesses casos de filhos, etc. Mas você tem uma questão que é muito difícil você encontrar uma mulher matando em nome de uma honra feminina contra outra mulher, que essas mortes em nome da honra masculina são mais valorizadas no discurso masculino, que não parece ser uma motivação que leva... Ou a vendedora de drogas daquele bairro está fazendo, eu vou para cima dela. Não, muitas vezes as mortes produzidas pelas mulheres são relacionadas ao núcleo familiar, alguma irracionalidade, muitas vezes alguma incompreensão. Pô, por que ela fez isso? Por que... E como eu disse há pouco, a própria justificativa do crime passional dá uma sensação de que o homem seja mais apaixonado do que a mulher. Talvez a maneira de expressar a violência do homem seja muito mais explícita, muito mais visceral, e o que não é característico da mulher. Porque a mulher também tem, obviamente, seus momentos de passionalidade, seus momentos de fúria, de ira, mas isso não é normalmente correspondido com um ato de homicídio, de morte, né? Então, talvez isso seja um aspecto cultural, seja um aspecto até mesmo biológico. O que parece para vocês que são pesquisadores? Eu não diria que tem nada a ver com biológico, nem com social, nem... Eu acho que são certas circunstâncias. Por exemplo, se você vê os casos de mulheres que mataram, ela matou o cara que estava estuprando, o padrasto que estava estuprando a filha. Ela mata para defender a filha, ou porque realmente queria parar aquela circunstância. Há muitos outros casos, né? Ou seja, uma violência motivada por uma outra violência, nesse caso, claro, por exemplo. sempre tem uma defesa, né? Sempre tem alguma circunstância acontecendo. Agora, eu vou trazer um pouquinho de polêmica aí, professora. A senhora que é uma defensora dos direitos da mulher. Eu vou fazer uma pergunta e não se ofenda, mas será que também muitas mulheres não reforçam o machismo ainda hoje com a educação dos seus filhos? Mas é evidente que, se ela foi educada dentro de uma sociedade machista, se ela aprendeu, olha, quando teu pai chegar, eu vou falar com ele. Evidente que ela vai reforçar. Esta mulher tem que ser... ela tem que entender que ela está reproduzindo, sim, porque ela aprendeu isso. Então, não é de repente que ela vai mudar o seu comportamento. Ela realmente fortalece. Ela aceita a submissão, é isso? Não é que ela aceita a submissão. Talvez um processo de condicionamento? Ela foi educada. Então, professora, ela foi educada está para... faltando falar de educação, então, não é? Claro. Então, falar de educação. Faltou. Ela foi educada para quê? Para respeitar o pai dela, para respeitar o marido. E, portanto, ela, quando chega para o filho, ela vai ensinar isso. Porém, nós feministas já descobrimos, entre aspas, né? Que a gente descobre, discute e fala e mostra que eu tenho um filho, homem, que é o cara mais feminista que como era o pai dele. O que vocês acham? Vocês acham que homem não pode ser feminista? Quer dizer, vocês acham que eu tive a minha carreira de chegar onde eu cheguei porque eu não tive um homem feminista ao meu lado que cuidava dos meus filhos, sim, quando eu viajava. Cuidava porque é pai, ué. Minha mãe dizia assim, mas você vai viajar de novo? Vou. E teus filhos? Falei, fica com o pai.
a gente tem que educar as mulheres, como tem que educar os homens, para essa igualdade. Exato. Existe uma coisa que se chama igualdade, igualdade de direitos. Essa igualdade, a mulher só vai entender que ela tem que educar o seu filho a ser um cara feminista se ela introjetar isso também. Senão não tem, você não sai Esse ciclo, né? desse ciclo, exatamente. Perfeito. Né? Ou seja, sua educação também foi para se manter, não apenas respeitando, mas também, de alguma maneira, temendo todo esse poder do homem e rompeu isso. Ou seja... rompeu, claro que rompe. Por quê? Por que rompe? Por que você está vendo aqui meninas sentadas ao lado de rapazes fazendo a mesma profissão? Rompeu. Essas meninas amanhã, elas não vão querer voltar para casa e ficar simplesmente não fazendo nada não, porque dona de casa faz muito. Agora, mas voltar para dentro de casa... Na minha opinião, professor, essa é a grande vitória do feminismo. Essa transformação, essa conquista de espaços. Eu sou de um tempo em que mulher não entrava na redação, né? É verdade. Na redação da Folha, não tinha nenhuma mulher quando eu trabalhava na Folha. Tinha só aquela que fazia o suplemento feminino, não me lembro mais o nome dela. Hoje, as redações estão cheias de mulheres. Só que ganham menos do que os homens. Não, no jornalismo, esse é o segundo ponto no jornalismo, que nós vamos ter que discutir. No jornalismo, não. E Valmir, você acha que a imprensa tem se interessado mais por pautas nesse sentido, por pautas voltadas para a mulher? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Principalmente essa questão agora dos estupros. Quer dizer, isso tomou conta da imprensa. E eu acho que é importante você denunciar, revelar, ouvir as vítimas falando, obviamente, sobre total proteção, sem mostrar o rosto, mudando a voz e tal, para essas pessoas não sofrerem uma segunda violência se elas forem descobertas que foram estupradas, violentadas aí por um maníaco. Eu acho fundamental. A gente tem um espaço muito grande na TV Globo em relação a isso. A gente acompanha os casos assim em detalhes, muitas vezes pode até estimular os mais malucos aí, querer fazer alguma coisa parecida, mas acho que a cobertura da imprensa, não sei a opinião do Bruno, mas a cobertura da imprensa mostra que quem comete um crime desse, e são muitos crimes, vai para a cadeia. Quer dizer, eu acho que isso é uma informação importante. Quem comete um crime de estupro, de tocar, de, sei lá, assediar uma pessoa, vai para a cadeia. E o depoimento da vítima tem importância de prova. Tanto é que no caso do Roger Abdelmaci, não existe uma prova concreta. Não existe nada, um detalhe palpável que você pode falar, puxa vida, realmente ele praticou o ato criminal. Não, mas o depoimento das vítimas tem um papel importante. Então, eu acho que também houve uma evolução nesse sentido. Quer dizer, o homem não evoluiu, mas as leis e a segurança em volta das pessoas que são vítimas aumentou bastante. Então, só o fato dela numa delegacia dizer que foi violentada, tocada, já é motivo para a polícia investigar e, se tiver competência, prender a pessoa. Né? E no caso do Abdelmaci, ainda por cima, mulheres de classe econômica mais média favorecida alta. E, de alguma maneira, também se expondo, porque, afinal de contas, ainda há preconceito em relação a isso. E a gente continua conversando daqui a pouquinho, vamos fazer mais um intervalo no Café Intercom. A gente volta em alguns instantes. Voltamos com o terceiro e último bloco do Café Intercom. E agora o professor Chaparro vai fazer a terceira e última também pergunta desse nosso programa. Professor Chaparro, por favor. Será que o Brasil atravessa uma fase histórica de retrocesso civilizacional? Se assim é, o que podemos e devemos fazer, inclusive no que toca à comunicação social? Estes alunos são alunos de comunicação. O que podemos fazer para reverter essa tendência, se é que essa tendência, na sua opinião, existe? Eu acho que sim, eu acho que a gente pode falar sobre retrocesso civilizacional. A própria Alba Zaluar faz essa discussão
quando ela trata das questões do Morro do Rio e das brigas entre as facções desde os anos 80 por lá. Eu acho que o principal direito civil conquistado na história, e o primeiro de todas as nações, é o direito à vida. É difícil você ter uma civilização consolidada quando o direito à vida não é preservado. Eu acho que é o principal direito para a gente tocar adiante, se sentir numa sociedade que se interrelaciona, seja coesa, que tenha solidariedade entre si. É a principal tarefa política de um Estado democrático que busca preservar uma civilização que permita que o país siga adiante. E nesse sentido, a vida é mais do que a vida física, é um conceito... Mas começa da vida física e a gente tem 60 mil homicídios, como o Valmir falou, por ano. Então, eu acho que a taxa de homicídio é, de alguma forma, um sintoma do grau de civilização de uma nação. E a gente está, nos anos 80 a gente tinha 11 mil homicídios, hoje são mais de 60 mil. O que está acontecendo? Por que a gente está se autodestruindo? Quais são os controles que foram perdidos? Por que as pessoas estão se matando? São questões... estado de guerra civil. E não é uma guerra. Numa guerra as pessoas têm motivos políticos, étnicos, sociais, têm bandeiras. Não existem bandeiras, as pessoas se matam... Só os números. Sem causa. São mortes sem causa. Então, isso é um sintoma de retrocesso civilizacional que eu acho que o jornalismo tem um papel fundamental para lidar com isso. Porque são 60 mil casos que hoje, atualmente, são principalmente no norte e no nordeste do Brasil. Já foi nos anos 80 no Rio de Janeiro e em São Paulo, hoje acontece principalmente no norte e no nordeste do Brasil, onde a imprensa não repercute politicamente o problema, como no caso da Rocinha, que foi um caso gravíssimo, mas por quanto tempo a gente viu isso acontecer? Acontecem fenômenos parecidos em outros estados e a gente não tem essa repercussão política. Eu acho que existe, primeiro, um papel de falar isso é um dos mais graves problemas políticos do Brasil e a gente precisa resolver. Um determinado candidato que já fez várias menções a estupro, violência, liberação de porte de armas. Por que alguém que cita tanta violência hoje lidera as pesquisas de presidência do Brasil? As pessoas, na verdade, elas acham que a violência... e o próprio Bolsonaro é um exemplo típico, é um exemplo claro disso. Acho que é uma coincidência, não? É o perfil que ela traçou e o nome que você citou. Não sei se era esse. Mera coincidência. É como se a violência resolvesse alguma coisa. A violência... Tem uma outra filósofa, que é a Hannah Arendt, né, que ela fala que o poder é o contrário da violência. Quando você usa a violência é porque o poder não está sendo exercido, você não consegue convencer as pessoas, você precisa forçar na marra. Quando você não tem o poder, ou quando você não tem a capacidade de fazer com que as pessoas obedeçam, qual é a obediência desejada? É a obediência que as pessoas querem obedecer porque acham que é certo para ela e essa autoridade representa os valores que ela compartilha. Quando você precisa usar a violência para obrigar a pessoa a te obedecer, é porque você não tem poder nenhum, o que você fala é vazio. Você precisa fazer obedecer na marra. Então, uma pessoa que tem um discurso fascistoide como ele, é uma pessoa que representa justamente esse poder vazio, né? Esse poder sem valores, esse poder que não... É uma degradação do conceito de poder, inclusive, do seu ponto de vista filosófico, né? Mas que engana muito, né? Quer dizer, ele te dá uma imagem de segurança e de ditadura que as pessoas que não passaram por isso imaginam que é o certo. Exatamente. Trabalha com o processo de desinformação e se alimenta disso. É um discurso absolutamente baseado no vazio, né? Você acha que ainda falta chegar na televisão esse tipo de jornalismo, ou não que falte chegar, como a gente tem alguns modelos de jornalismo policial na TV, mas que defenda casos de minorias como dos travestis, homossexuais ou feminismo, com um pouco mais de competência na TV, mais diariamente? Eu concordo com o professor e, respondendo a sua pergunta, se não tem esse
ser social que provoque isso, então a imprensa só vai cobrir quando acontece um fato gravíssimo, que é o assassinato de um transexual, de um travesti. Então, a partir daí, a imprensa vai e cobre, e dependendo do caso, se tiver interesse, vai se abrir um espaço. Se não, vira uma manchete no primeiro dia, uma notinha depois, e depois some das páginas do jornal. E ninguém sabe, da televisão e das rádios, e ninguém sabe o que aquele crime resultou, quem assassinou, por quê. E a investigação policial, como não é pressionada pela imprensa, ela também não cobre a investigação como deveria ser feita, né? Um exemplo bom é o Black Lives Matter, né, dos Estados Unidos, que é um movimento que, por causa de morte de negros nos Estados Unidos, começou a pressionar e começou a fazer um escarcéu e começou a fazer com que a imprensa, um dos efeitos foi a imprensa cobrir mais. E também existe o movimento contra o genocídio da população negra da periferia do Brasil, que também é um movimento que começou aqui no Brasil, tal, chamando atenção, porque quando você põe morte de negros no Brasil, aparecem matérias americanas, dos Estados Unidos, que saem lá. Aqui, a questão da cor raça não aparece nas notícias. Então, começou uma militância também, forçando, cobrando e pedindo, que é justamente essa tensão e essa interação e essa cobrança que a gente, como jornalista, quando está trabalhando, a gente... Opa, tem alguma coisa que, né? Que são os que morrem mais, né? Pretos, pobres e prostitutas. Sim. Né? E hoje nós encerramos esse assunto, um assunto que é delicado, é um assunto desconfortável, que é a violência, mas que agride o nosso dia a dia. Então, obrigado a todos e vamos assistir e debater esse assunto com muita seriedade. Podemos bater palmas para o auditório?